Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora, preste bem atenção. Esses demônios sobrenaturais, invisíveis, você vai conhecer pelas características. A forma que ele atua. Se nós olharmos, irmãos, com mais diligência essas coisas, nós iríamos identificar, como o profeta identificou e nos ensinou a identificar estas coisas. O profeta ensinou para nós. Quando o profeta estava falando na mensagem à invasão dos Estados Unidos, quando ele estava falando nesta mensagem à invasão dos Estados Unidos, e ele usa uma escritura peculiar aqui, falando desta invasão dos Estados Unidos, uma escritura que ele usou para pregar esta invasão, que é a escritura onde Acabe e Josafá faz uma aliança. Nós sempre estamos falando disso. Mas o profeta cita, dizendo, eu citei isso ontem, vou voltar a citar isto novamente. Ele fala assim, que nossa cena, quando ele cita Crônicas, capítulo 18, verso 12, falando sobre Micaías, quando chamaram Micaías para falar, qual era a característica desse profeta Micaías? Era um homem, era um profeta, que se você lá ler, Acabe não gostava dele. Porque toda vez que chamava Micaías para falar, presta atenção que Acabe era um religioso. Acabe era religioso. Era um israelita que casou com Jezabel. Era um crente fronteirístico ali, um crente morno. Eu penso, vou colocar aqui um pequeno, uma inferência aqui. Cada vez que Micaías vinha, que ele consultava, Micaías falava a verdade para ele, mas ele não gostava de ouvir a verdade. Ele sabia que era verdade, mas ele não gostava de ouvir a verdade.
ele ficava inquieto. Ele dizia, é como eu já sei o que ele vai falar. É como às vezes acontece. Você vai pedir um conselho para o pastor, muitas vezes você sabe o que o pastor vai falar. Já aconteceu isso com você? Eu já até sei o que o pastor vai falar. Aí quando o pastor fala, você não gosta. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu já sabia que ele ia falar isso. Porque toda vez que eu vou... Não é que você já sabia, é que você conhece a característica do teu pastor. Você acha que Acabe não conhecia Micaías? Olha lá a escritura, 1 Crônicas. 2 Crônicas, 18, verso 12. Olha como é que diz lá, né? Temos tempo para caminhar um pouquinho dentro disso, irmãos? Vocês estão animados? O mensageiro foi chamar Micaías. Eu quero que vocês vejam a característica aqui. Nem que nós trabalhamos um pouquinho dentro disso. Deixa eu ver só o versículo que eu quero. Ó. Presta bem atenção. No 11, um pouquinho acima, né? Está escrito, e todos os profetas fizeram o quê, irmãos? Profetizaram o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor o dará na mão do rei. Mas se você olhar o verso 7, o 6, volta lá no 6. O que está escrito ali no 6? Disse, porém, Jeosafá, não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Qual foi a resposta do rei de Israel, Acabe? Então o rei de Israel disse a Jeosafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o quê? Porém eu o odeio. Porém eu o odeio. Amém? Então, quando você ouve alguém falar que odeia um homem de Deus, é característica de quem? São demônios invisíveis aos olhos nus, mas você pode ver o que ele faz. Quando você ouvir alguém falar, eu odeio aquele homem, um homem de Deus, eu odeio aquele homem, você vai na Bíblia, mas tem alguém na Bíblia que odiava também. Quem que odiava Micaías? Por que Acabe odiava Micaías? Ó, eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Nunca profetiza de mim o que é bom. Senão, sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Fale dessa forma, rei. Então, o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Dá para imaginar os dois reis sentados lá? Acabe, Josafá, e os 400 profetas profetizando? Profetizando o quê? Assim diz o Senhor. Zedequias pegou para si uns chifres de ferro. Pegou chifres de ferro, dizendo assim, olha, está vendo? Chifres quer dizer poder. Com este ferirás os sírios até os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade
e triunfarás, porque o Senhor a dará na sua mão, ó rei. O mensageiro que foi buscar Micaías, foi chamar Micaías, falou-lhe dizendo, chegou lá, Micaías, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. É mensageiro, né? Está cheio de mensageiro querendo mandar no pastor. Cheio de mensageiro querendo dizer o que ele tem que fazer. Ó, fala boas coisas. Fala assim, querendo mandar no profeta. Quando você encontra pessoas dessa forma, a característica dele é de quem? Porque Deus é identificado por suas características. Vocês estão entendendo? Características. Mas eu vou chegar lá. Talvez você está pensando que eu sou bom. Eu não sou bom. Quem é bom é Deus. Talvez você está dizendo, está vendo? Está dizendo que ele é o bom. Eu não sou bom. Quem é bom é Deus. Porque Micaías também não era bom. Quem era bom é que ele tinha um dom profético nele. Vocês vão identificar por que Micaías era o homem de Deus. O que Micaías fez? Micaías disse assim, ó, olha, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse, olha o que Micaías, agora presta atenção aqui, olha o que Micaías disse para o rei, irmãos. Chegou lá, estava o rei sentado no trono, Micaías chegou lá, né? Eu fico pensando, pense também, como é que Micaías chegou lá, né? Olhou para o rei olhou para ele e já olhou assim, Micaías, olha, tem que te ouvir de novo. Mas fala, Josafá aqui não está contente com esses 400, teve que te chamar lá. Não sei o que ele quer com essas coisas. Eu fico pensando, sabe? Mas ele me pediu para chamar e eu fui lá te chamar lá. Micaías olhou para ele, Micaías ficou quieto, olhou e disse assim, né? Para ele assim, não, rei, pode ir lá em Ramote de Gileade, guerrear, né? E você vai vencer. Não está escrito aqui isso? Está escrito ou não? Olha lá, no 14. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixaremos de ir? O que Micaías respondeu para o rei, irmãos? Pode subir, rei. É como se eu fiquei pensando, Micaías falou assim, não adianta eu falar para você, você não crê em mim. É como se ele falasse, eu vou falar algo que você quer ouvir, que os seus ouvidos querem ouvir. Você não quer ouvir isso? Tá. Então pode subir lá, está escrito assim, irmão, olha lá. Ele disse, subi, triunfarás e serão dados na vossa mão. Não era para contentar o rei, irmãos? Não era para o rei dar uns pulos lá, até que enfim falou boa coisa. O que o rei falou para ele? Olha, Micaías, você está brincando, Micaías. Eu te conheço. Até quantas vezes eu já te conjurei para que não me fale senão a verdade no nome do Senhor. Ué, tá. Não entendi mais nada. O rei não odiava ele porque só falava coisas más. Ele chama Micaías chega, não, pode subir lá, rei, vai lá e vai vencer. Acabe falou assim, Micaías, você está brincando. Eu te conheço, Micaías. Eu conheço as suas características, Micaías. Vocês estão entendendo? Ele sabia. Você deve conhecer. Porque quando Deus falou para Balaão ir lá, a segunda vez, o profeta ensinou nós que aquilo era qual vontade? Era a vontade permissiva. Pode ir, Balaão. Vai lá. Era perfeita ou era permissiva? Era permissiva. Mas até quando? Aí Micaías falou, tá, então tá bom.
Aí ele disse, sabe o que eu vi, Acabe? Eu vi a todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a quem? Para Josafá. O que ele disse para Josafá? Eu não te disse que ele não profetiza de mim o que é bom, mas sempre o mal? Como se fosse assim, tudo que eu vou, parece que está tudo errado, mas está errado mesmo. Porque Acabe estava errado, Acabe já tinha casado com Jezabel, Acabe já tinha desagradado ao Senhor, já tinha trazido idolatria a Israel. Ele queria ouvir o que de bom para ele? O que Acabe queria ouvir de bom, estando em desobediência? O que você quer ouvir de bom? Você vem para o culto, você assenta no culto, lá vai o pastor falar de novo. Por que o pastor não fala nada bom de mim? Tá, mas você está errado, você está errada, e Deus está te corrigindo. Eu falei, Josafá, ele não fala nada bom de mim, ele só fala mal. Disse mais, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Sim, tem mais uma coisa, eu gosto disso aqui, tem mais uma coisa, Acabe, tem mais uma coisa. Primeiro ele disse que ele viu o quê? Ele viu Israel disperso. O que ele falou assim? Eles vão para a batalha, sabe quem quer ferir o pastor? O rei ia morrer, eles iam voltar para casa, tudo dispersado. Só que tem mais uma coisa, Acabe, que eu quero falar. Eu tive uma visão, ele disse. Eu tive uma visão. Eu vi o Senhor assentado no seu trono. Ele começou a falar a visão que ele teve para Acabe e para Josafá. E os 400 profetas estavam ali. Estava um trono ali, os dois tronos ali, de Acabe e de Josafá, estavam ali. Micaías olhou e disse, outra coisa, eu tenho uma visão que Deus me deu, que eu vi, uma visão. Que visão, Micaías? Eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor para aqueles que estavam lá, ao seu redor, o Senhor disse para aqueles que estavam lá, para o seu exército, o que ele disse? Quem vai persuadir Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse, eu persuadirei. E o Senhor disse, com o quê? Com o que você vai persuadir Acabe? Ele disse, eu sairei e serei o quê? Um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Irmão, ele chamou, na cara dura, por assim dizer, né? Irmão, ele chamou todos aqueles 400 profetas de mentiroso. Ele falou assim, outra coisa, eu tive uma visão, eu vi o Senhor assentado no trono, o seu exército ao redor dele, e ele disse, quem que vai lá persuadir Acabe para subir para Ramote Gileade? Porque ele já tinha falado com Acabe. Ele já tinha falado para Acabe, viu, Acabe, você vai morrer, eu vi Israel disperso. Acabe tinha falado para Josafá, está vendo? Ele não fala nada bem de mim. Aqueles homens lá, sabe o que é 400 profetas, irmãos? Lá, reunidos lá. Ele disse, outra coisa, eu vi um espírito subir, eu vou ser um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Falou Deus, sabe, e esses 400 são todos mentirosos. Aí no 22,
Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes profetas, desses teus profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Então, Zedequias, filho de Quinaã, chegou-se bem perto de Micaías e feriu a Micaías no queixo. Não deu nem tempo de Micaías sair. Foi só uma, perto de Micaías. Feriu a Micaías no queixo. E disse, Micaías, está chamando nós de mentiroso agora? Quer dizer que o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor saiu de nós, está em você agora, Micaías ferido, irmão. Micaías talvez ferido, com a língua cortada, sangue na boca, porque dá um soco no queixo de um profeta ali, foi um soco, está escrito, ele feriu Micaías no queixo. Aquele espírito mentiroso ali, e Micaías lá disse, eis que o verás naquele dia. Quando? 23, né? Isso. Por quê? Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para te falar? Foi o que eu falei. Quer dizer, o Espírito do Senhor passou de mim agora, e no 24, Micaías disse, eis que o verás naquele dia, quando andares, na onde? De câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, pega Micaías, leva-o, lá em Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e fala para ele, assim diz o rei, coloque esse homem na casa do cárcere, pode levar ele lá, e sustenta ele com pão de angústia, com água de angústia, até que eu volte em paz. Micaías olhou para ele e disse, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais, vocês, todos os povos, escute o que eu estou falando. Será que nós temos um Micaías nesses últimos dias? Será que nós temos Micaías em plural? Nesses últimos dias? Onde que Micaías estava baseado? Na palavra do Senhor. Esses espíritos saíram. Agora, eu quero que vocês vejam que o profeta fala isto aqui que eu contei na mensagem à invasão dos Estados Unidos, irmãos. Essa escritura aqui ele cita nessa mensagem à invasão dos Estados Unidos. Nisso ele começa a dizer assim, irmãos, nesta cena que nós estamos vendo esta manhã, nossa cena se baseia nesta manhã em uma trágica, algo trágico. Aí, irmãos, ele começa a dizer, no parágrafo 121 desta mensagem, ele começa a dizer assim, ora, que dia que nós estamos vivendo. Observe onde isso vai se empilhar. Ele disse, olha o dia que nós estamos vivendo. Josafá disse, eu sei, Acabe, aí estão seus 400 pregadores. Todos eles são sujeitos de boa aparência. Cada um vestido, seus cabelos penteados caprichosamente e tudo mais, sei lá o que forem mais. Eles talvez com seus DDS, eles talvez tenham seus títulos de acadêmicos, eles talvez conheçam as escrituras de A a Z, porém você não tem mais um
em algum lugar, e não há apenas mais um em algum lugar. Ele disse, presta atenção, ele disse, sim, há mais um, porém eu o odeio. Lembra disso? Aí está você, eu o odeio. Lembre-se, Acabe era um homem religioso, por isso que eu citei. E estes eram professores religiosos, porém eles odiavam este homem que tinha o quê? A verdade. Eu o odeio. Ele sempre me passa reprimenda. Sabe o que é isso? Todos sabem o que é isso, né? Ele sempre me passa reprimenda quanto a alguma coisa. Como ele podia deixar de fazer isso quando a palavra de Deus o havia o quê? Condenado? Alguém disse para mim, você pensa que pode parar isto? Eu disse, não, eu não posso parar. Porque Deus disse, porém um dia, no tribunal de juízo, eles vão baixar a grande tela, ligar a câmera além, e a gravação daquela fita vai ser tocada. E eu vou permanecer e ouvir isto. E eu desejo ouvir minha voz advertindo contra isso. Sim, Deus me julgará quando a minha voz for contra isso. Sim, Senhor, quando nós vemos esta vida, esta geração, revivida novamente ali no juízo, certamente nós estamos vivendo em um tempo terrível. Não tem mais um? Não tem mais um? Tem, mas ele sempre está repreendendo. Vamos para o 140. Deste modo, então, um daqueles sujeitos que tinha os grandes chifres de ferro, lembra dele? Ia afastar com a mão. Um pregador veio e puxou o pequeno Micaías ao lado e lhe aplicou o quê? Vocês viram falando, não viram? Vocês estão ouvindo o profeta falar agora? Aplicou-lhe um golpe o quê? Tá, eu falei um pouquinho, né? Mas o que o profeta está dizendo? Violento na onde? Tão forte o quanto pôde. Na boca. Às vezes você pensa, não, pastor, olha o que o profeta disse. E disse, em que direção o Espírito de Deus foi quando ele saiu de mim? Se você sabe, disse ele, espere até que você seja colocado na prisão aqui, e você saberá em que direção isso foi. Isso é correto. Espere. Quem está falando aqui agora? Quem está falando aqui? Micaías, dos nossos dias. Olha a característica dele. Espere até que a Rússia encontre-se aqui fora. Domine as nações e coisas assim. E este país, por causa de sua apostasia, e vocês verão o que era certo e errado. Isso é correto. Vocês verão se sua religião morna vai compensar ou não. Deixa essa nação cair em pranto. Não cair em um riso e drama. Deixa esta nação se ajoelhar em arrependimento. Isto é o que nós necessitamos. Não é de um reavivamento para conseguir muitas pessoas numa igreja. Nós necessitamos fechar cada bar de bebida alcoólica, parar tudo isso, de fumar cigarros, demolir as fábricas, iniciar uma verdadeira e antiquada campanha do Espírito Santo, onde homens e mulheres dia e noite se coloquem sobre as suas faces, clamando, e eu lhe direi, isto será a maior proteção que essa nação já teve. Isto é verdade. Deixe o tabernáculo Bana parar de tolice. Deixe que volte aqui no altar e se corrija com Deus. Considere-se com os vizinhos. E assim por diante, dessa maneira, se corrija com Deus, você não terá mais espalhafatos e leviandades. Será o ponto que atrairá o mundo. Isso é correto. Agora, essa é a verdade.